Ok, nesse vídeo eu vou falar sobre a sensibilidade e a especificidade presentes no teste de PCR utilizado para identificação da doença COVID, do vírus COVID. Então o que é que a gente vai ver? A gente vai precisar, né, de duas informações para a gente saber se esse nosso teste ele tem chance de ser, ou no caso, verdadeiro positivo ou falso positivo. E essas informações podem ser extraídas a partir dessas duas medidas aqui que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo, tanto a parte teórica quanto a parte de cálculos em duas modalidades. Eu vou mostrar uma parte intuitiva do funcionamento do cálculo disso, para a gente saber, por exemplo, uma vez fazendo o teste do PCR, saindo o resultado de positivo, qual é a probabilidade desse teste realmente informar a verdade para você. Por exemplo, você faz o teste e deu positivo. Só que em cima desse positivo, uma vez que a gente tem a sensibilidade e a gente tem a especificidade do teste, a gente tem uma probabilidade associada a se nós estamos ou não com a doença. Porque não necessariamente o teste dando positivo significa que a gente está com a doença. Devido à sensibilidade e à especificidade, podemos ter inclusive uma probabilidade bem baixa até de termos uma doença, caso a taxa de incidência seja baixa, que é um dos casos mais aí encontrados pela Covid. E algo que eu vou deixar aqui bem claro, que é muito importante, que a gente vai ver no decorrer do vídeo, é que a taxa de incidência, se a gente utilizar essa sensibilidade e especificidade com problemas, a taxa de incidência vai ser erroneamente aumentada. Porque à medida que eu vou fazendo o teste, eu vou tendo mais casos positivos da doença que vão entrando dentro da taxa de incidência. A taxa de incidência é tipo, numa população de 100 mil pessoas, eu tenho 5 mil pessoas contaminadas com a doença. Só que eu só sei se ela está contaminada ou não a partir de um teste como esse. Então, o resultado do teste de PCR, por exemplo, vai influenciar na taxa de incidência, que por sua vez influencia no cálculo da probabilidade de saber se o teste do PCR está ou não acertando. Isso pode ser um pouco confuso, mas no decorrer desse vídeo você vai entender melhor, que eu vou mostrar as fórmulas, eu vou mostrar o cálculo sobre dois pontos de vista. Uma parte meio que intuitiva, né, fazendo o cálculo passo a passo, e outra utilizando a fórmula bayesiana, da estatística bayesiana. Então a gente vai unir todas essas ideias para encontrarmos qual é a probabilidade de, uma vez o teste dando positivo, será que realmente eu devo acreditar nesse teste? E se eu acreditar, qual é o percentual de fé que eu tenho que colocar no resultado desse teste positivo que eu venho a encontrar uma vez fazendo o teste, né? Então, todo teste aí de farmácia, inclusive, tem com certeza um valor, né, aqui de especificidade e sensibilidade muito inferior ao PCR. O PCR é tido como um dos testes mais assim efetivos, né, que tem a maior capacidade de acertar se você está ou não com a doença. Então ele é mais preciso comparado aos testes de farmácia. E você vai ver aí como a mudança aqui, ó, nesses valores de sensibilidade e especificidade afetam o resultado, né, dos verdadeiros, de falsos positivos no caso. Você vai entender isso aí também já já. Aí veja, aqui é um exemplo de estudos mostrando que a especificidade e a sensibilidade para um teste de PCR gira em torno desses valores. Por exemplo, começando com sensibilidade aqui, ó, eu tenho 82%, um intervalo de confiança com 95% de confiança, o valor da sensibilidade tem como valor menor 76 e como valor maior para esse intervalo de confiança, sendo aqui 87. Ou seja, o valor 82 está no meio aqui desses outros dois, tá vendo? Então o valor está no meio. Esse aqui é o menor de todos, 76, e o maior de todos, 87. Então a gente vai colocar isso aqui em consideração, porque a gente quer ver a sensibilidade, né, de modificação desse valor com relação a esses extremos, para o valor do nosso teste ter um falso positivo ou não. A gente vai entender isso. A especificidade é a mesma coisa. Temos o valor médio aqui. Temos um intervalo de confiança com 95, sendo 96 o menor valor de especificidade e 98 o maior valor de especificidade na nossa memória. Daqui a pouco a gente vai voltar para ela. Vamos começar aqui com a ideia da matriz de confusão, porque, vê, essa ideia de sensibilidade e especificidade vieram, né, essas duas medidas essenciais para a gente ter um teste de diagnóstico, por exemplo, vieram aqui da matriz de confusão. A matriz de confusão, ela generaliza vários tipos de testes, de modelos preditivos, de estudos aí ligados ao universo de inteligência artificial também, qualquer tipo de modelo de classificação. As ideias estão todas ligadas a uma matriz de confusão. E a matriz de confusão, ela vai permitir a gente encontrar algumas medidas. E nessas medidas vamos ter métricas como a sensibilidade, olha a sensibilidade aqui, ó, e vamos ter também a especificidade, olha a especificidade aqui.
Tudo ok? Então vamos entender um pouco dessa matriz. A matriz é o seguinte, ó. Aqui eu tenho as colunas. Então a coluna diz respeito a alguma coisa relativa à verdade, a algo que realmente de fato está acontecendo, ao mundo real. Então tudo aqui é com relação ao mundo real. Por exemplo, condição positiva pode ser a pessoa está doente. A pessoa tem realmente Covid. Condição negativa, a pessoa não tem o Covid. Então tudo bem. Aqui é com relação ao mundo real. Já aqui do lado é com relação ao mundo simulado. Então toda essa parte daqui, ó, é com relação ao mundo simulado. E o mundo simulado vai ter a condição em que eu simulo e acho um valor positivo, né? Acho aqui uma situação propícia àquela condição de ter ou não ter uma doença, por exemplo, que é o nosso caso de estudo, ou também uma condição negativa, né, que eu encontrei na minha simulação ou no meu modelo preditivo, algo que nega aquela condição positiva, né, de ter uma doença, ou nega a condição aqui de não ter a doença. Então a gente vai ter aqui, caso eu coloque que é positivo e a condição realmente é positiva, eu tenho um verdadeiro positivo. Aqui, se eu digo que algo é positivo, onde na verdade não é negativo, né, a realidade, então eu tenho um falso positivo. Então isso aqui é um elemento importante, falso positivo. Deixa eu até marcar aqui, ó. Falso positivo é um dos problemas que a gente vai enfrentar na estatística, que é conhecido como erro 1, do tipo 1. Ó. Erro do tipo 1 é quando eu cometo falso positivo. Tudo bem, e quando eu digo que algo é negativo aqui, só que na verdade é positivo. Então eu estou negando o que é verdadeiro, eu estou com um falso negativo. Esse daqui é outro erro muito importante na estatística. Essencialmente, a gente tem que ter ele aqui bem claro, que é o erro do tipo 2. É um erro extremamente importante. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa que é culpada, vamos supor um assassino. Aí eu digo com relação a esse assassino que na verdade ele não é assassino. Então o falso negativo é isso, onde ele é assassino e eu digo que ele não é. É um erro mais tranquilo, mais leve do que um erro desse tipo 1. Veja que o erro do tipo 1 é eu dizer o quê? Eu vou dizer que o indivíduo ele é assassino, olha só, está positivo, eu vou dizer que ele é assassino. Em outras palavras, eu estou dizendo que o indivíduo é assassino, onde na verdade ele não é assassino. Ou seja, é um erro muito perigoso esse daqui, né? Para essa condição, principalmente de assassino, e também para algumas condições de doenças, né? Vamos supor que seja o diagnóstico de câncer. Eu não quero cometer o erro do tipo quê? Do tipo 2, no caso, já muda um pouco, né? Que eu não quero dizer que é um falso negativo. Por exemplo, o indivíduo tem uma doença perigosa aqui qualquer, e eu digo que ele não tem. Isso aqui é um erro do tipo 2. Veja que para o diagnóstico de uma doença grave, o erro do tipo 2 já é mais perigoso, já é mais problemático do que o erro do tipo 1. Então isso aqui vai depender da problemática que a gente está enfrentando. Vamos ter esses dois tipos de erros. E como cada um desses erros vão ser importantes para cada um do tipo de análise efetuada, a gente vai precisar de medidas que vão contabilizar essas chances de cometer esses erros. E essas medidas são exatamente a sensibilidade, por isso que entra a sensibilidade, e entra aqui em questão a outra medida, que é a especificidade. Aí veja só, deixa eu pegar até outra cor aqui de caneta. A gente tem que, a sensibilidade, ela está aqui, ó. Ela leva em questão toda essa coluna daqui, ó. Ela leva em questão verdadeiro positivo e falso negativo. Veja que a fórmula da sensibilidade, deixa eu até apagar, né, que acabou. Aqui, ó, a fórmula da sensibilidade nada mais é do que o verdadeiro positivo. Eu pego quem está aqui, ó, acertando, né, algo que realmente era para ser. Então é o verdadeiro positivo, dividido pela condição positiva. Quem é a condição positiva? A condição positiva é o mesmo que eu somar essa medida daqui mais essa outra. Concorda? Porque aqui é condição positiva, ó, entra aqui embaixo. Então eu somo o verdadeiro positivo e somo o falso negativo, coloco aqui embaixo. Porém, o que eu estou dividindo é o que está acertando, que é essa medida daqui. Isso daqui é informação de sensibilidade. Vamos guardar isso em mente. Por outro lado, quando eu estou falando agora de especificidade, olha o que acontece. A especificidade, eu já estou de olho agora na chance de eu ter isso aqui, ó, sendo acertado. Então eu vou ter verdadeiro negativo. Qual é a minha capacidade de acertar o que de fato não tem, né, doença? Por exemplo, o meu teste ele tem que capacidade de dizer que o indivíduo não tem doença, realmente ele não tendo. Qual é esse potencial de assertividade? É uma medida chamada de especificidade, ou seja, verdadeiro negativo aqui, ó, verdadeiro negativo, dividido pela condição negativa. Quem é a condição negativa? É essa parte mais essa outra. Eu somo essas duas, boto aqui embaixo e assim eu tenho a condição negativa. Tá entendendo aí a lógica do negócio? Então agora a gente já sabe o que é que vem a ser sensibilidade e especificidade.
Vamos depois unir toda essa ideia dentro da teoria bayesiana, da probabilidade bayesiana, que é A, B dividido por P de A interseção B, dividido aqui, isso aqui igual, né? No caso não, é dividido, agora que eu vou dividir por probabilidade de B. Com essa ideia, vamos fazer um paralelo direto com essas duas medidas, então guarde bem isso aqui em mente, porque a gente vai precisar dessas informações, inclusive também para fazer o estudo intuitivo, né? Para a gente ver a capacidade que tem um teste de PCR, uma vez que o teste de PCR diz que sim, você tem Covid, você tem a doença. Então, depois, com base nessas informações aqui, ó, eu tenho como saber qual é a probabilidade desse sim ser realmente sim, ser uma verdade, e não ser um falso positivo. Olha que legal. Tudo isso aqui a gente vai estudar com estatística bayesiana e, como eu já disse agora há pouco, também de forma intuitiva. Vamos começar a ver isso agora. Então, vindo para cá, só para relembrar a questão aqui da estatística bayesiana, né? Eu tenho até um curso detalhado que mostra a dedução dessa fórmula daqui, essa fórmula daqui bem detalhada, com cuidado, de forma inclusive generalizada, que é um caso particular apenas. Então, o seguinte paralelo que a gente vai fazer é esse, ó. Eu tenho A como sendo pessoa infectada com a doença, com o vírus. Isso aqui é verdade, isso aqui está acontecendo. Eu tenho B como sendo a representação do evento do teste ser positivo. Olha que interessante. Se eu pegar agora A barra, significa que a pessoa não está infectada. Esse A barra está negando o evento A. Então, tudo bem. Dentro da medida também eu vou ter aqui, ó, a sensibilidade. A sensibilidade, no caso, é o quê? A gente já viu que a sensibilidade mede o quanto assertivo eu estou sendo em dizer se a pessoa está ou não doente, em acertar o verdadeiro positivo. Por exemplo, o que é que significa essa probabilidade? Eu estou dizendo qual é a probabilidade de acontecer B aqui, ou seja, do teste ser positivo, dado que a pessoa realmente é infectada. Em outras palavras, a minha sensibilidade está dizendo que o indivíduo testou positivo uma vez estando infectado. Ou seja, é a capacidade do meu teste acertar algo que realmente é a doença do indivíduo. E de uma maneira indireta, você é capaz de encontrar essa outra probabilidade aqui, ó, a probabilidade do teste ter dado positivo, só que a pessoa ela não estava doente. Olha que interessante. A pessoa não estava doente, mas o teste deu positivo. Eu quero essa informação para colocar aqui dentro. E eu tenho como obter essa informação a partir da medida de especificidade. Se eu pegar 1 menos a especificidade, eu tenho exatamente essa medida. Então, só para botar mais peso nessa ideia, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que se eu tenho a especificidade, que é a condição de eu acertar algo que realmente é falso, se eu pegar 1 menos essa probabilidade de acertar algo que realmente é falso, eu vou ter essa probabilidade daqui, ó. Eu vou ter essa probabilidade daqui, ou seja, 1 menos a especificidade vai ser igual à probabilidade de eu estar visualizando o teste sendo positivo, uma vez que a pessoa não está infectada. Atenção a isso, vou voltar até aqui a minha matriz de confusão para frisar melhor esse ponto. Olha só o que é a sensibilidade. A sensibilidade está aqui, ó. Sensibilidade é o verdadeiro negativo dividido pela condição negativa. Ou seja, eu estou nessa parte aqui. Só que eu estou buscando essa probabilidade de ser o teste positivo, uma vez que de fato a pessoa não está infectada. Por isso a barra que está mostrando aqui. E por que eu fiz isso? O intuito de fazer essa conta, né, esse marabalismo aqui, para encontrar essa medida, é porque essa medida ela é necessária dentro da probabilidade bayesiana, que vai entrar aqui, ó. Probabilidade bayesiana. A gente vai fazer isso de maneira intuitiva também, mas é só para você, se tiver conhecimento em probabilidade bayesiana, fazer a conexão aí. E essa medida vai entrar onde? Olha, essa medida ela entra aqui, ó. Ela entra aqui como requisito e depois eu vou multiplicar pela probabilidade da pessoa não estar infectada, que é exatamente 1 menos a probabilidade de A, que está aqui, ó. Que é 1 menos a probabilidade da pessoa estar infectada, ela não está infectada. E aqui embaixo a gente necessita desse produto. Veja que eu já tenho essa medida aqui, ó. Já foi medida que é exatamente igual à sensibilidade. E tenho o PA, que é calculado pela pessoa infectada, que é dado pela taxa de incidência dos casos de Covid, que, como eu já disse, a taxa de incidência vai ser modificada à medida que o meu teste de PCR seja mais ou menos efetivo, né? Se o teste de PCR comece a acusar que todo mundo está com infecção, a taxa de incidência automaticamente muda, que por sua vez muda essa probabilidade A. Porque a probabilidade A, em outras palavras, é a taxa de incidência.
Veja que a taxa de incidência então vai estar fortemente ligada com essa probabilidade que vai retornar aqui, ó. O que é essa probabilidade? Essa probabilidade é a probabilidade da pessoa estar infectada, olha o A, probabilidade da pessoa estar infectada, dado que o teste deu positivo, ou seja, é a probabilidade de realmente dar tudo certo dentro do meu teste. Isso aqui é efetivamente o que a gente precisaria ter quando fizesse o teste. Qualquer teste de diagnóstico deveria vir com essa probabilidade para a gente. E não só o resultado do teste, tipo positivo ou negativo. Ter positivo ou negativo não quer dizer nada, praticamente nada. Você vai ver, vai se convencer daqui para o final desse vídeo, porque é muito importante a gente ter essa probabilidade como teste de diagnóstico. Então, para qualquer tipo de problema que a gente tiver, exame importante que você vai fazer, você deve pegar as probabilidades de falso positivo, falso negativo, colocar dentro desse modelo aqui, fazer a conta e achar efetivamente qual é a probabilidade de você, por exemplo, estar infectado, dado que o resultado deu teste positivo para aquele seu problema, né? Para aquele seu exame, para aquela sua análise. Então, importante é isso, né? Vamos pegar toda essa ideia e implementar agora em Python para facilitar o visual disso e também para plotar mais rápido os gráficos e também a gente fazer comparativos. Vamos lá para o Python agora. Então, ok, aqui com Python, né, aqui usando o Colab, fiz um import aqui de algumas bibliotecas básicas para a gente fazer algumas visualizações de gráficos, etc. E a gente começa aqui, ó, com a sensibilidade. O que é a sensibilidade? É o valor do verdadeiro, né, positivo. Aqui no caso, eu estou com a verdade de uma pessoa doente, então é VD, a verdade da doença, dividido pela condição das pessoas doentes. Isso tudo a gente viu na matriz de confusão. O que é uma condição positiva? Aqui vai ser a doença e aqui vai ser a não doença. Então eu pego aqui, ó, esse valor dividido pela soma desse, mais os falsos negativos, eu vou ter essa medida de sensibilidade. Tudo bem, agora eu tenho essa informação. Se eu tiver uma grande sensibilidade de medida, né, a minha informação para aquele meu teste, melhor dizendo, tiver uma grande sensibilidade, o que isso significa? Isso significa que aquele meu teste ele tem uma alta capacidade de detectar bem as pessoas que estão com doença. Se a sensibilidade é alta, a gente tem a capacidade de detectar com mais precisão pessoas realmente doentes, devido à alta sensibilidade. Por outro lado, se a gente tiver uma especificidade alta, a especificidade alta eu tenho aqui, ó, verdadeiro negativo dividido por pessoas não doentes. Por quê? Olha só, vamos vir para cá. Eu tenho aqui, ó, verdadeiro negativo, eu tenho essa medida, dividido pela soma, né, dessa coluna daqui, ó, que é essa mais essa. Então, assim, eu tenho especificidade. Então, veja, se eu tenho um teste com alta especificidade, quer dizer que esse meu teste tem uma grande capacidade de detectar as pessoas não doentes. Veja que vai depender do tipo de diagnóstico, do tipo de problema, do tipo de estudo que eu estou fazendo. Uma dessas medidas vai ser mais importante que a outra. E o importante é, você pode até dizer, por que a gente não tem logo então as duas medidas máxima, com o máximo ponto possível? Porque isso aqui não dá. É um trade-off, é um custo de oportunidade. Vou desenhar as duas curvas. Ó. Tem uma curva aqui, que é, por exemplo, a curva da pessoa doente. E aqui eu vou botar a curva das pessoas não doentes, vai ter uma coisa assim. E dentro de tudo isso eu tenho uma problemática que é separar aqui os valores. Ó. Esse meu valor, essa minha linha, ela vai ser uma referência para ter alta sensibilidade ou alta especificidade. Por exemplo, se eu quiser uma grande especificidade, o que é que eu faço com essa linha? Eu jogo ela mais para esquerda aqui, ou eu jogo ela mais para a direita se eu quero ter uma grande especificidade. E se eu quero grande especificidade, eu tenho que ter uma grande capacidade de detectar bem as pessoas não doentes. Então, o que é que vem a ser uma pessoa não doente? Pessoa não doente está aqui, ó, em vermelho. Então, se eu quero aumentar a chance de acertar esse grupo de pessoas aqui, eu tenho que pegar essa minha linha aqui, ó, e jogar para cá. Né? Eu tenho que jogar essa linha para cá, ó, para eu pegar, olha só, a maior quantidade de pessoas não doentes, tá vendo? Peguei muita gente não doente aqui. Mas, por sua vez, o que é que vai acontecer? Esses pontos daqui, ó, em azul que eu estou desenhando agora, vão ser pontos de falso não doentes. Né? Eu estou dizendo que esse pessoal está todo não doente, onde na verdade a gente está vendo que essa curva daqui é a curva de pessoas doentes. Então eu vou ter muito falso aqui positivo, né? Vou dizer que a pessoa não é doente, onde na verdade ela é doente. Aqui, ó. Porque como eu acabei de dizer, essa curva é das pessoas doentes e aqui é não doentes. Então entendeu aí a lógica, né? Se eu quero grande especificidade, eu tenho que traçar essa minha linha para cá, para
capturar a maior quantidade de pessoas não doentes. Só que, pelo contrário agora, vamos supor que eu quero ter um teste com grande agora sensibilidade. O que é que eu devo fazer com essa minha linha? Grande sensibilidade é a capacidade de eu detectar bem pessoas com doença. E a pessoa com doença é essa linha aqui, ó. Essa curva, né? Então, para eu detectar muito, conseguir capturar tudo, eu tenho que passar a minha linha para cá. O máximo para cá. Ou seja, eu estarei capturando praticamente todo mundo que realmente tem doença, porém tem esse grupo aqui, ó, dos falsos negativos. Eu estou dizendo que essa galera tem doença, onde na verdade ela não tem. Olha só, ela não tem doença e eu estou dizendo que ela tem doença porque ela está incorrendo nesse erro aqui, nesse problema. Enfim, isso daqui é um trade-off, é um custo de oportunidade. Se eu aumentar um, eu vou piorar o outro. Se eu piorar o outro, eu vou melhorar o outro e vice-versa. Tudo isso aí você agora já está entendendo. Por isso que a gente não dá para melhorar tudo ao mesmo tempo. A gente conseguiria o teste perfeito, que é impossível ter na prática, seria algo assim, né? Uma curva aqui, não doente, a outra aqui não doente, e aqui no meio separaria perfeitamente todos os grupos. Mas não, na prática sempre vai haver essa interseção aqui, ó. E essa interseção é o problema aí dos nossos testes que não são perfeitos, e a gente tem que começar agora a analisar estatisticamente utilizando isso, que é a estatística para fazer essa análise, é a estatística bayesiana. Então, voltando, vamos agora para o caso intuitivo de toda essa investigação, que é o seguinte. Eu já tenho essas ideias bem claras em mente. Aí vamos supor agora que eu vou partir de uma população de 100 mil habitantes. 100 mil pessoas, olha só. 100, né? Depois 3 zeros aqui, 100 mil. Então, o número de indivíduos. E a taxa de incidência, essa aqui é muito importante. Essa taxa de incidência é uma das coisas mais importantes que existe aqui dentro dos nossos cálculos. Veja que se eu vier para cá para o Google, colocar taxa de incidência aqui no Google, eu vou ter aqui, ó, uma das informações mais novas é essa daqui. A taxa de incidência aqui no Brasil está em torno disso aqui, ó. 11.907,4 casos por 100 mil habitantes. Então, a gente pode até colocar essa informação aqui, né? Olha só. Olha aqui, 11.907, arredondei, dividido por 100 mil para ter essa taxa de incidência com essa lógica. Só que eu botei a taxa de incidência com esse valor aqui, ó. Para quê? Porque esse valor era a taxa de incidência logo quando a doença Covid começou. É uma informação clara. É muito baixa para a doença Covid. Pelo menos começou muito baixa, né? Devido aos testes incorretos e vários tipos de testes mal feitos, e também a divulgação aí da mídia de forma errada e da falta de cuidado, né, da divulgação dos dados, a gente teve uma taxa de incidência sendo gradativamente aumentada. E naturalmente essa taxa de incidência sendo modificada, o que é que acontece? Muda todo o resultado aqui das probabilidades que a gente vai encontrar já já. Mas por enquanto vamos colocar a taxa de incidência como sendo a primeira que foi dita quando começou o problema da doença, que é de 5%. Daqui a pouco a gente vem para essa daqui, que é a mais atual, né? Que certamente isso aqui tem problemas, porque as medidas como um todo têm uma faixa de erro ali, né? E provavelmente muitos desses erros não estão sendo considerados aqui dentro de tudo isso. Vamos lá, voltando para cá. Agora a gente tem uma sensibilidade de quê? 0,88, ou seja, 88%. Eu estou pegando isso da onde? Estou pegando isso daqui. Olha só. No caso, eu vou até botar isso aqui, né? 82%. Vamos corrigir aqui. Vou botar um 2 aqui, 82%. E qual é a minha sensibilidade aqui, ó? Não, desculpa, a especificidade aqui é de 97%. Vamos botar aqui, então, 97% já está. Pronto. Sensibilidade e especificidade colocadas. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Vamos seguir o raciocínio da lógica do negócio. Vamos esquecer isso aqui por enquanto. Não vou rodar essa célula, hein? Só vou rodar essas duas células aqui eu estou deixando para teste, porque depois a gente vai rodar com mais cuidado. Aí eu vou vir para cá, ó. Pessoas infectadas. Qual é o número de pessoas infectadas? Eu vou pegar a taxa de incidência vezes o número de referência que eu estou pegando do total populacional. O total populacional aqui que eu estou pegando é o quê? 100 mil habitantes. Então eu estou dizendo que o número de infectados dentro de uma taxa de 100 mil habitantes é a taxa, né, de incidência, a taxa de infectados dentro desse número de pessoas, indivíduos. Eu vou ter o número efetivamente de infectados. Então, basicamente, eu estou pegando essa taxa para iniciar. Como eu já disse, é só porque foi assim que começou todo o problema da doença. Depois a gente vai botar dados mais próximos do que estão sendo divulgados por aí. Então a gente vai ter aqui o número de infectados. Veja, eu tenho o número de infectados. Por sua vez, eu posso agora saber o número de não infectados, de pessoas saudáveis. Só basta eu pegar a população total e subtrair do número de infectados. Então a população total de análise aqui investigativa, né, da minha população, menos o número de infectados, eu tenho pessoas saudáveis. Vamos deixar aqui as pessoas saudáveis, só para a gente entendendo o raciocínio. Aí o que é que acontece? Tudo bem. Eu tenho agora pessoas realmente infectadas devido à sensibilidade dos testes. Veja só, os testes, né, têm problemas. Se tem problema,
eu vou ter que pegar o número de infectados, ou seja, pessoas que realmente estão doentes, e multiplicar pela sensibilidade. Porque quando eu fizer isso, eu vou saber o número real de pessoas infectadas. Pare para pensar. Eu não vou ter o número real se eu não fizer essa multiplicação. Eu tenho que pegar a sensibilidade e multiplicar pelo número de infectados para ter o número real de infectados. Olha que interessante. Agora sim eu tenho um número real devido à sensibilidade dos testes. Tá vendo a importância de eu ter a sensibilidade, né, dos testes? Vou fazer até a conta aqui para facilitar. Eu tenho o que é que vem a ser a sensibilidade? É o verdadeiro doente, né, a pessoa realmente com a doença, dividido pelo número de pessoas com doença. Ou seja, o número de pessoas doentes. Quando eu multiplico pelo número de pessoas doentes, que é o número de infectados aqui, ó, ele corta com essa e fica aqui os verdadeiros doentes, os verdadeiros positivos, que é esse daqui, ó, real de infectados. Para deixar bem claro o negócio, né? Para a gente ver que não estamos cometendo erro nenhum nos cálculos. Então, ok, temos agora o real de infectados, uma vez que a gente tem a medida de sensibilidade. O que é que a gente agora vai ter? Né? Vamos pegar agora as pessoas que foram testadas positivas, porém as pessoas não estão com a doença, ou seja, eu estou cometendo um problema de falso positivo, pessoas falsamente infectadas. E o que é isso? Para eu pegar esse falso infectado, eu vou precisar do número de pessoas saudáveis. Então eu já tenho o número de pessoas saudáveis, que é exatamente essa medida daqui, ó. É o número total menos o número de infectados. E vou multiplicar agora por 1 menos a especificidade, que é exatamente o caso dos falsos positivos. Olha que interessante. 1 menos a especificidade. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu vou obter os falsos infectados, as pessoas falsamente infectadas. Então, ok, vamos deixar essa informação aqui que é importante, né? Eu saber que do total de pessoas saudáveis, algumas pessoas, devido a essa informação aqui, estão sendo tidas como infectadas, onde na verdade elas não são infectadas. E por que isso aqui é válido? Porque 1 menos a especificidade, que é a capacidade de eu acertar pessoas que não estão com doença, eu fazendo 1 menos isso, eu estou pegando então a probabilidade da pessoa ser doente, uma vez que ela não é. E quando eu multiplico isso pelo número de pessoas saudáveis, eu encontro exatamente os falsos infectados. Eu vou precisar dessa informação para ter a soma desses dois, ó, porque eu vou querer ter o total de pessoas infectadas, tanto sendo de pessoas reais, né, que realmente estão com doença, quanto tendo informação que uma pessoa é dita como infectada, mesmo ela não sendo, é um falso infectado. É importante eu ter essa medida. Então veja, o total de positivos, casos positivos, vai ser o quê? Vai ser o total de pessoas que realmente têm a doença, mais o pessoal que foi falsamente dito como tendo a doença sem ter. Então isso aqui é o total de positivos. E para eu saber agora a probabilidade de uma pessoa realmente ser infectada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a probabilidade da pessoa estar com a doença real, né, realmente infectada. Vou botar aqui no numerador e vou dividir agora tudo pelo total de positivos. Aqui, ó. Multiplicando por 100, eu vou ter aí a probabilidade de realmente um indivíduo estar infectado com base nesses números dados, hein? Então, como é que a gente vai fazer isso? Simplesmente executando essa célula em Python, né? Bem fácil. Então, eu já tenho aqui todas as medidas colocadas, vou executar essa célula e vamos ver o valor que vai dar, retornar para a gente. Vou rodar aqui e olha que curioso, né? Olha só o resultado que deu. Eu tenho apenas 12% de probabilidade de estar realmente infectado, uma vez que eu coloque todas essas informações de sensibilidade e especificidade dentro aqui do meu problema. Muito interessante, né? Isso aqui, muito baixa, inclusive. Ou seja, eu fiz o teste. Se essa realmente for a taxa de incidência, eu tenho só isso aqui de chance de realmente aquele teste ser um verdadeiro positivo. Então, muita atenção a isso. Agora, vamos pegar a taxa de incidência e colocar essa taxa de incidência mais próxima, né, do que estão dizendo aí as notícias. Só que a gente já sabe. Toda vez que eu faço um teste, dá positivo, o pessoal não quer nem saber qual é a probabilidade em cima daquela informação positiva. Se é alta, se é baixa, como é o caso aqui. Ninguém está fazendo essas contas, né? A gente só pega o teste e realmente acredita e vai para a estatística como se a gente acredita. Pode ser que alguém esteja considerando isso aqui, pode ser que não. A gente não sabe muito bem como é que é feito o método. Mas certamente aí a gente deve ter municípios em alguns lugares que não estão nem aí para nada disso, inclusive, e estão colocando os números aí. À medida que os resultados dos testes vão sendo obtidos, eles vão colocando dentro da estatística. Ok, então aqui é o resultado, né? Vou rodar
agora para uma taxa de incidência agora maior, né, mais próxima da realidade, e rodar isso aqui, porque a única variável que muda é essa, né, as demais vão ficar todas fixas, eu rodando isso, essa célula rodando essa outra, olha o que acontece. Mesmo para uma taxa de incidência muito próxima da realidade, que a gente sabe que tem grande chance de estar superestimado isso aqui, certamente esse valor aqui a gente pode até dizer que é algo em torno da metade disso, por isso que eu já botei aqui, ó, uns 5.000 só, caso a gente tenha aí uma medida errônea. Isso aqui, ó, fica com a probabilidade ainda de 79% de eu ainda não estar infectado, mesmo o teste acusando que eu estou infectado. Isso aqui é algo surpreendente, porque quem faz o teste dificilmente vai querer visualizar isso ou saber que isso aqui existe. Muita gente não sabe nem que isso existe ainda. A gente tem que se ater a esse problema. Colocando agora essa taxa aqui mais próxima, vamos supor que as pessoas estejam errando, né, no número aí de taxa de incidência, no número de contaminados para cada 100.000 habitantes. Só para fazer uma simulação, uma carga de simulação, rodando isso aqui, rodando agora aqui, vamos ver qual vai ser a nossa taxa aqui de probabilidade. Ela fica aproximadamente 59% de chance, ou seja, quase 50% de chance de ainda o teste estar errado. Tá vendo? Tendo aí em vista essas medidas, hein, de sensibilidade e especificidades para o teste do PCR, que é o melhor possível. Isso aqui é para o PCR. Se você for fazer um teste de farmácia, vai ficar muito pior tudo isso. O resultado é muito mais baixo, ou seja, você vai jogar o seu dinheiro fora se você estiver fazendo o teste de farmácia. Se você pensar, né, sobre o ponto de vista aqui mais estatístico, matemático, você vai ver que não vai valer muito a pena. Aqui já é a modelagem. Ó. A modelagem é o quê? De pessoa infectada, vou chamar de PA. Aqui a probabilidade do teste ser positivo, estou chamando PB. E a minha sensibilidade aqui é o quê? É que eu tenho qual é a probabilidade do meu teste ser positivo, dado que a pessoa realmente é infectada. Já a especificidade, né, eu vou fazer até assim, ó, isso aqui vai ser igual a 1 menos a especificidade, que vai dar igual a probabilidade aqui, né, 1 menos a especificidade, é a mesma coisa que a probabilidade do teste ser positivo, dado que a pessoa não tem a doença, é 1 menos a especificidade. E vai ter aqui a nossa fórmula, né, a nossa conta, e agora a gente já pode solucionar isso aqui a partir da nossa fórmula de teoria de Bayes, né? Então, o que é que eu quero saber? O que é que eu quero saber aqui dentro da teste? Eu quero saber a probabilidade da pessoa ser realmente infectada, dada que o teste que ela fez foi positivo. É isso que me importa. E para eu saber essa probabilidade, basta eu fazer essa conta, multiplicar esses dois valores e dividir pela soma desses dois aqui, ó. A soma disso que a gente já viu aí rapidamente no slide passado. E agora o que a gente vai fazer? Chamar cada uma dessas variáveis, né? P de AB aqui é igual a sensibilidade, P de B não há, esse N significa não há, é 1 menos a especificidade. A taxa de incidência é igual à probabilidade de A. A probabilidade de não há agora é 1 menos a probabilidade de A. E eu vou multiplicando, né, usando exatamente essa fórmula daqui. Ó. Repliquei ela com as variáveis aqui colocadas em Python, né, para simplificar. Depois, no final, multipliquei essa probabilidade vezes 100. Vou até rodar isso para ver qual vai ser o resultado. Olha só, exatamente igual, né? 58,99 é exatamente igual a sendo feita assim, né? Aqui é só usando um critério mais intuitivo e aqui é usando a teoria bayesiana, a gente chega no mesmo resultado. Aí, ok, para finalizar o vídeo, o que é que eu vou mostrar agora? A gente tem aqui, ó, probabilidade de acertar. Né, do teste ser certo, eu chamei essa função, porque o que é que eu vou fazer? Vou começar a alterar a sensibilidade, especificidade e alterar aqui também a taxa de incidência para ver como é que é feita a curva. Por exemplo, eu vou começar com a taxa de incidência igual a 0,005 e vou até algo próximo das que estão dizendo hoje em dia, até 11 aqui, ó. Vou até botar 12, deixa eu botar até 12 aqui. Essa taxa daqui tá 0,12, eu peguei daqui, né? Ó. Tem esse valor para um total de 100.000 pessoas. Então, o que é que acontece? Se eu colocar, vai dar algo próximo disso. E eu vou usar essa função linspace, que ele vai fazer um espaçamento igualmente espaçado, começando com esse valor sendo menos e esse valor sendo o máximo. Ele vai fazer 100 divisões agora entre esses extremos, para eu começar a usar essa variável, né, no range de variabilidade aqui como sendo a minha taxa de incidência. E fixando o quê? Vou até separar. Colocando aqui o valor médio, que está aqui, ó. Esse valor médio você pode entrar, que é esse valor 82, é a sensibilidade, que é a principal, é a referência, né? E aqui o intervalo de confiança, eu vou pegar o valor mínimo e o valor máximo. Aí eu botei esse 76 aqui, ó, como mínimo, aqui inferior, por isso esse I de inferior. E agora eu vou pegar o meu valor para a especificidade, né? Esse valor é o mínimo para a sensibilidade, e agora para a especificidade aqui, ó,
especificidade, eu vou vir aqui. Quem é a minha especificidade mínima? A especificidade menor de todas é 96. Então eu venho aqui e coloco 96. Deixa eu ajeitar. Aqui, ó, o menor é 96. Ok. E agora superior, né, os valores superiores. Eu vou pegar o meu valor aqui superior para a minha sensibilidade. Então a sensibilidade, o valor mais alto da sensibilidade é esse, ó, 87. Não é? Então eu vou botar aqui 87%, já está. E o valor aqui superior também para a minha especificidade, vamos olhar. Aqui a minha especificidade, o valor superior é 98, então eu boto aqui também, 98. Ok, agora estamos com tudo certo e vamos ter um conjunto de valores para ser o valor referência principal, que é esse. O inferior, né, do intervalo de confiança, e o superior do intervalo de confiança a gente vai obter agora dentro dessas, vamos chamar de vetores de valores. E agora vamos plotar cada um deles aqui. Plotando cada um deles, olha que interessante. Nós temos aqui, ó, a menor taxa de incidência para a maior taxa de incidência. E o que é que a gente observa? No eixo Y aqui, nós temos as probabilidades de realmente estarmos doentes, uma vez que o teste deu positivo. Olha que interessante. Então, por exemplo, aqui em azul, no meio, eu tenho a minha medida principal. Aqui embaixo, RI é inferior, está aqui, ó, essa minha medida, né, do intervalo de confiança inferior. E aqui em verde, meu intervalo de confiança superior, eu tenho a minha curva para representar todo esse problema. Então você já nota que se eu quiser aqui uma probabilidade de 50%, né, quase jogar uma moeda para cima, isto é, se o teste der verdadeiro, ou se eu estiver nessa faixa aqui, ó, a depender do intervalo de confiança que eu estiver utilizando para minha medida de PCR, atenção que um teste de farmácia menos eficiente que esse do PCR tem intervalos de confiança bem diferentes, tem valores aqui muito diferentes desse e bem piores. Ou seja, olha só, eu tenho que ter uma taxa de incidência relativamente alta para eu ter uma confiança acima de lançamento de uma moeda, né? 50% de chance. Olha as taxas de incidências aqui, ó. Então, aproximadamente aqui, vamos dizer, 5.000 pessoas. 5.000 pessoas fica muito próximo de 50%. Se os meus valores do intervalo de confiança forem esses daqui, ó, forem os piores, né? Os mais fracos possíveis que hoje. E outra coisa, o intervalo de confiança dito é estatisticamente provável que isso possa acontecer, né? Isso aqui tem lá uma significância estatística de acontecer. Então, é muito fraco, né? A gente tem aí medidas muito fracas. Bem interessante esses resultados, na verdade. O ponto mais importante desse vídeo é que a gente tem que priorizar efetivamente o resultado atrelado à probabilidade e não só ficar vendo se deu positivo ou negativo e usar aquilo de positivo ou negativo, né, como sendo uma estatística do modelo como um todo. A gente não sabe muito bem como isso aí está sendo divulgado, como está sendo feito nos municípios e dificilmente alguém possa estar tendo um rigor estatístico, matemático, um cuidado para tentar divulgar isso aqui. Tem que ser investigado para ver como é que essa taxa de incidência está sendo calculada, porque a gente já nota que tem uma influência fortíssima aí nas nossas curvas de probabilidades de assertividade. Note que quanto mais eu boto uma taxa de incidência alta, maior vai ser a minha probabilidade de dizer que eu estou também tendo mais doença. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Maior taxa de incidência, eu tenho maior chance de dizer que o teste é positivo e eu vou tendo, assim, mais falsos positivos aí em cascata. Então, a gente já nota o problema todo ocasionado por uma medida não cuidadosa e também uma ignorância com relação a esse tipo de estatística pela maioria das pessoas que controlam tanto a coleta dos dados quanto também fazem as divulgações na mídia. Fica aí essa reflexão e até mais.